Sucesso financeiro não tem nada a ver com ser um mestre em economia, um excelente leitor de gráficos, um excelente leitor de balanços, nada disso. E para te provar, um dado que é muito curioso, nos Estados Unidos em 2014 morreram aproximadamente 3 milhões de pessoas. E dessas 3 milhões de pessoas, apenas 4 mil tinham um patrimônio acima de 8 milhões de dólares, ou seja, um pouco mais ali de 0,1%. E aí se eu te perguntasse, cara, você acredita que no meio dessa galera tinha um faxineiro investidor? Você ia falar, não é possível, tem alguma coisa errada aí, tem alguma mutreta nessa história. Essa é a história de Ronald Read. Eu não vou me aprofundar muito na história desse cara, mas sim pegar os principais elementos, os aprendizados e como que a gente pode replicar isso nos nossos investimentos atuais. Show? E aí você pode estar se perguntando, não, esse cara herdou alguma coisa, vendeu algum imóvel, ganhou na loteria? Nada disso. O cara foi simplesmente investindo mês a mês. E o mais intrigante, esse cara tinha uma vida simples, tanto que ele assustou as pessoas próximas dele, os familiares, porque ninguém esperava que esse cara tinha todo esse patrimônio. Ele realmente tinha uma vida simples. Veja só, o cara ia estudar sobre bolsa na biblioteca da rua. E só descobriram que ele tinha esse patrimônio mesmo quando ele deixou o testamento. E o mais curioso, a maioria dessas doações foram para serviços sociais, foram para ONGs. O cara, de fato, realizou a filantropia. E, inclusive, a história dele se assemelha muito, né, com o nosso investidor nacional, Luiz Barsi. E aí você pode parar para refletir na semelhança entre esses dois caras, de baixa renda, tá? Pessoas muito simples, alcançando patamares que outras pessoas com salários maiores nunca atingiram. Mas um alerta muito importante. Antes de destrinchar aqui os comportamentos do Ronald Read, que são bem parecidos até com o Luiz Barsi, eu preciso te dizer que isso aqui não é receita de bolo. Isso aqui funcionou pro Ronald. Ele tinha os objetivos dele, então talvez tenham pessoas que vão escutar esses comportamentos e não faça o menor sentido. E tá tudo bem. Não tá mais certo, nem menos errado. O que você deve focar aqui é que esse cara tinha um objetivo e que para ele atingir esse objetivo, ele teve que manter um conjunto de comportamentos. Quais eram esses comportamentos? Primeiro, ele só investia em blue chips. Para a galera que está iniciando, blue chips são como empresas já consolidadas pelo mercado. São grandes empresas aí com mais de 50, 100, 200 anos de mercado, que já têm um patrimônio gigantesco e que dificilmente iriam quebrar. Certo, mas ele investia só em blue chips? Não todas. E aí a gente entra no segundo comportamento do Read, ele só investia em negócios que ele entendia, mesmo que fosse minimamente. Ou seja, ele não investia em, por exemplo, empresas de tecnologia, que até hoje em dia você pegar uma divulgação trimestral da empresa de tecnologia é complicado você entender se você não for dessa área. Então imagina na época do Read, lá atrás, inclusive na do Luiz Barsi também, aqueles caras na biblioteca estudar sobre o modelo de negócio da empresa de tecnologia. É muito complicado, né? Tá, mas todos que ele entendia minimamente, ele investia? Não. Aí a gente entra no terceiro comportamento, que ela deveria ser uma boa pagadora de dividendos. Já estamos afunilando aí o negócio, né? Começou em blue chip, aí ele tem que entender do negócio, agora ela tem que pagar dividendos, a gente vai afunilando e a gente vai encontrando algumas pepitas de ouro. Então, quais são esses tipos de empresas, esses os mais comuns, por exemplo? Instituições financeiras, saneamento, energia elétrica, principalmente a parte de transmissão, seguradoras. Certo, então nós já temos 3 comportamentos, vamos afunilar ainda mais. O quarto comportamento do Read era que ele só investia para longo prazo. Aí isso é uma coisa que é muito difícil o investidor, principalmente iniciante, fazer. Ele é ansioso o tempo todo. Eu lembro porque quando a primeira ação que eu comprei, um clássico, né, Itaúsa, e eu lembro que no primeiro momento que eu comprei, passaram-se alguns minutos, já estava subindo, eu já me achei o cara. Falei, meu amigo, eu nasci para isso aqui. E aí, ao final do dia, ela fechou no negativo e eu já fiquei, pô, eu devia ter comprado amanhã, sou muito ruim, será que isso é para mim? Sei que no início é quase de lei, mas com o tempo a gente vai ficando mais frio, né? Então, esses caras eram muito pacientes, eles investiam por longo prazo. E quinto e último comportamento aí do Read era que ele era muito diversificado. E aí até diverge um pouco do Luiz Barsi. O Luiz Barsi ele gosta de uma coisa mais enxuta. Ronald Read, meu amigo, quando pegaram a carteira dele para abrir, tinham mais de 90 ativos. Isso por um lado é bom, né? Tem seus prós e seus contras, né? Acho que o lado negativo é você conseguir acompanhar esses ativos, mas se você consegue acompanhar, show de bola. E o lado positivo é que ele passou pela crise imobiliária nos Estados Unidos. Ele tinha ações do Lehman Brothers, que quebrou, mas como ele era muito diversificado, não teve tanto impacto negativo assim na carteira dele. Ou seja, moral dessa história,
que a gente aprende com Luiz Barsi e Ronald Reid? Que sucesso financeiro, nesses casos, claro, tem que ter algum capital ali, senão você não consegue fazer a bola de neve girar, mas que nesses casos foi mais comportamento do que capacidade técnica. Sucesso financeiro, ele não é puramente matemático, ele é comportamental também. E hoje o que eu vejo muito é que é ensinado como um campo puramente matemático. O cara chega para ti e pergunta, você quer ganhar quanto daqui a 20, 30 anos? Ah, eu quero ganhar tanto. Você ganha quanto por mês? Tanto. Então preenche aqui na planilha, sua meta é essa, preenche aqui as informações, 10% para tua reserva de emergência e amém. Tchau. Você vai ficar milionário. E não é bem assim. Vai chegar uma crise, como a gente teve em 2020, e aí, o que você vai fazer? Onde é que na tua planilha está escrito lá uma crise? Foi difícil. Você vê em 2020, a minha carteira chegou a cair a 40%, 50% em semanas. E aí você imagina o seu patrimônio derreter, o patrimônio que você juntou a vida inteira. E aí, o que você vai fazer? Onde é que te ensinaram na planilha ali, o que você faz nesse momento? Então, comportamento. O meu comportamento naquela época foi comprar mais. Tá? Tem ativos ali que nunca mais voltaram à cotação daquela época. O teu conjunto de comportamentos é o que vai te salvar nesses momentos, meu amigo. Isso não está escrito. Quando tem coisa que vai acontecer com você, você nem imaginava que poderia acontecer. Tem comportamento seu que você só vai adicionar ao seu portfólio de comportamentos quando acontecer alguma coisa. Em 2020 foi assim. Eu tenho certeza que a maioria da galera que investe na bolsa não estava preparada e nem imaginaria que pudesse acontecer uma coisa daquela. E o que salvou a galera naquele momento foi o comportamento ali na bolsa. Teve gente que vendeu tudo, saiu no prejuízo e fala mal da bolsa e tchau. E acontece, cara. Acontece muito. No meu caso, o meu comportamento me norteou naquele momento no que tange aí aos investimentos. Ou seja, o que a gente aprendeu, um resumão de tudo isso? Bolsa de valores não é você ficar só bitolado no financeiro. Você tem que cuidar da sua saúde mental, buscar bons comportamentos e, claro, comportamentos que estejam alinhados com o que você quer no futuro. E o vídeo não acabou ainda não, tá, meus amigos? Tem a cerejinha do bolo. E se esse vídeo te agregou valor de alguma forma, deixe seu like, manda para aquele seu amigo que está começando. Você já imaginou o cara que está começando agora, já recebeu um conteúdo desse, de alguns comportamentos, mesmo que não seja uma regra a ser seguida, tá? Mas tenho certeza que já é um pequeno norte, o cara ir se baseando ali, sentindo a bolsa de valores. Então manda para aquele seu amigo que está começando, ou que é até intermediário e faz umas coisas exóticas, né, de vez em quando. E só mais um insight final para você refletir. Esse conjunto de comportamentos que eu listei aqui foram os que funcionaram para o Reid naquela época e que ele tinha um objetivo final X. No meu caso, por exemplo, eu não compactuo com todos esses comportamentos, alguns sim, outros não, porque o meu objetivo de investimento é outro. E o que eu quero que você entenda para fechar isso aqui é que comportamento é relativo, beleza? Você vai ter o seu conjunto de comportamentos focado no seu objetivo final. O seu amigo que tem outro objetivo vai ter outro conjunto de comportamentos. Então não tem como eu falar para você, ó, siga exatamente esses comportamentos aqui que você vai se tornar um milionário ou vai se tornar bem sucedido. Pode funcionar para um, para outros não. Tá? Então não existe essa receita de bolo na bolsa de valores. Para você que ficou até aqui, minha gratidão. E espero ter agregado aí na sua vida financeira. Tá? Não é fácil investir em bolsa de valores. Show?